Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. Quero também aqui mandar um beijo aí para o povo do Jardim Esperança, aos pastores que ali estão, de Araruama também, evangelista Sidney, sua esposa, o povo aí de Araruama, das nossas filiais. Que Deus abençoe e, no geral, a todo o povo de Deus, aos nossos pastores aqui da sede, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz a Bíblia: pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Olha aqui, digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Que isso, pastor? O couro está comendo, o negócio está esquisito por aí, e o Senhor vem falar que esse é o dia favorável, o tempo favorável. Querido, preste atenção numa coisa. Se você for acompanhar na Bíblia, todas as vezes que a glória de Deus se manifestou, estava acontecendo alguma coisa ruim. Entende isso? Para que o milagre acontecesse, antes do milagre, havia algumas necessidades, né? E eu quero que você entenda isso, que hoje, esse tempo, é um tempo favorável, onde a glória de Deus vai se manifestar. Sabe que tinha muita gente, antes desse burburinho aí de coronavírus e tanta situação de esse impedimento, não poder estar junto, aglomeração, e não pode sair de casa, outras coisas. A gente também estava muito desligado, irmão, com aquilo que era a nossa vida com Deus. Quando eu falo nossa, eu estou me colocando, mas sem me colocar, vê se você entende isso. Não estou generalizando, porque tinham muitas pessoas envolvidas com a obra de Deus como nunca, mas também tinham muitas pessoas, irmão, distantes de Deus ainda aqui dentro da igreja. Então chegou um tempo onde Deus ele pega essa situação e oportunidade, sabe, e transforma a maldição em bênção, como ele sempre fez. Aqui, querido, quando Paulo está dizendo a respeito desse tempo favorável, o tempo da salvação, eu creio que dentro desse período aí, que nós não sabemos muito bem quanto tempo vai levar, quando vai terminar, Deus está agindo. É o tempo favorável de Deus, é o tempo de salvação para muita gente. Porque tinham pessoas, irmão, que estavam dentro da igreja, mas se perdendo lá de fora. Tinham pessoas, irmão, que até trabalhavam, estavam envolvidos em alguma situação de trabalho com as igrejas, mas não estavam envolvidos com o Deus do trabalho. Então a gente precisa ter esse cuidado. Existem pessoas, irmão, que estavam interessadas e envolvidas em ganhar o mundo todo e estavam perdendo a sua salvação, sem muitas vezes entender que isso estava acontecendo, se distanciando ainda estando perto. Olha, se distanciando ainda estando perto. Ah, pastor, mas como é que é isso? Distanciar ainda que estivesse perto. Querido, você pega os 12 discípulos ali de Jesus, tinha um que estava perto, mas estava distante, que era Judas, que fica bem em evidência para nós. Judas estava perto de Jesus, mas ao mesmo tempo estava distante demais. E quantas pessoas hoje, irmão, que estavam perto, mas ao mesmo tempo estavam distantes, o coração estava longe, a mente estava longe. E aí, irmão, a gente vê, sabe, preste atenção numa coisa, irmão, a autoridade humana, naquilo que é quase 100%, ela não está preocupada, sabe, com o bem-estar do ser humano, mas não está mesmo, porque se tivesse, não seria agora que ia se posicionar, irmão, fazendo um hospital de campanha, fazendo não sei o que, fazendo não sei o que lá, preocupado com essa aglomeração. Eles nunca tiveram preocupação com a humanidade, só na hora de você dar o seu voto, certo? Então existe alguns interesses por trás disso aí. A gente não está dizendo que o vírus não é uma realidade. Eu estou querendo dizer e entendo que há um exagero em cima de tudo isso por conta de interesses próprios, interesses ali, sabe, egoístas, né? Mas vamos lá. Agora, voltando aqui, essa preocupação
Jesus sempre esteve conosco, irmão. Jesus se preocupa com você. Jesus se preocupa com o teu bem-estar. Jesus se preocupa, irmão, se você está bem, se você, está sofrendo ou não. Jesus se preocupa com o ser humano, porque é uma criação dele. Jesus se preocupa comigo e com você, porque ele nos ama. Ele entregou o seu único filho, no caso Deus, entregando Jesus, o seu único filho, para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então esse verdadeiramente se preocupa com você, irmão. Está preocupado com a tua saúde, está preocupado com a tua família, está preocupado com a tua vida financeira, está preocupado, não uma preocupação que nós sentimos, mas uma preocupação no sentido de querer ver você vivendo bem. Porque você pode falar, pastor, Deus não se preocupa. Eu não estou falando da preocupação natural, humana. Eu estou te dando um exemplo de uma preocupação de querer ver você viver bem. E o homem, querido, só vive bem perto de Deus. O homem só pode viver bem perto de Deus, ainda que aqui na terra os homens, eles acham que o viver bem para eles é perto de muita grana. Por isso que acontece muita situação aí, essa falta de entendimento e essa correria, esse falatório, e um monte de fake news, e um monte de situação, porque há interesses ali que não é pela minha vida e pela tua vida, mas por aquilo que a vida pode render para eles. Então preste atenção, Jesus não, querido. O Senhor sempre se preocupou conosco. Por isso que a Bíblia diz aqui que esse é o dia favorável. Favorável para quê? Que esse é o dia da salvação. Salvação de quem? Minha, sua, de alguém que está do teu lado, de alguém que estava perdido, de alguém que estava tão envolvido com coisas e esqueceu de se envolver com Deus, de alguém que um dia esteve conectado com o Senhor, mas por se apegar em tantas coisas aqui da terra, acabou se desligando de Deus. Então esse é o dia favorável, querido, para que haja salvação na tua casa, para que haja um retorno para a presença de Deus, para que verdadeiramente haja um envolvimento com Deus, um relacionamento com Ele, não só com a igreja, mas com o Senhor, querido. É um tempo favorável para a gente refletir como nós estávamos andando antes, para ver se a gente melhora um pouquinho depois de tudo isso aí passar. É o tempo da salvação, irmão, porque Deus se preocupa conosco. Deus pega, o homem acha que está no controle de alguma coisa, mas não está. Deus está no controle de tudo, inclusive do que está acontecendo. Dentro disso, eu creio, irmão, creio piamente que o Senhor vai manifestar a glória dele. Tem uma passagem na Bíblia onde a gente fala muito que Jesus ressuscitou Lázaro. Oh, glória, que maravilha, que milagre. Mas para que houvesse a ressurreição, alguém teve que morrer. Entende isso, irmão? Para que houvesse a multiplicação do pão e do peixe, alguém antes precisou estar com fome. Então a glória do Senhor se manifesta em meio, irmão, ao caos, às dificuldades, aonde, o homem acha que está no controle e Deus fala assim, eu não estou no controle de nada, quem controla tudo aqui sou eu. Entenda isso, irmão, chegou o tempo favorável de Deus. Chegou o dia da salvação de Deus, chegou o dia, irmão, e o tempo da glória de Deus se manifestar, aonde pessoas achavam que não poderia, em vidas que talvez alguém olhava e não tinha jeito. Chegou o dia favorável, chegou o dia da salvação para a tua casa, para a tua família, para a nossa cidade, para a região, para esse estado, para essa nação. Chegou o tempo favorável de Deus. Deus está agindo, irmão, Deus está trabalhando. Não se apavore, porque Deus está no controle de todas as coisas. Que você possa ficar em paz, entendendo, irmão, que o tempo favorável de Deus chegou para alcançar aquilo e quem precisa ser alcançado por Ele. Creia no milagre, creia no sobrenatural, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Aleluia. Que Deus possa continuar te abençoando e te fortalecendo. Fique na paz do Senhor. Até o próximo programa.